aqui vamos ter é ser exatamente isso. Eu começaria aqui logo pelo meu lado esquerdo com a professora Mariana. Eu não sou professora. É investigadora Mariana, Mariana. é diferente, tem razão. Da Solve for All, uma empresa ligada à biotecnologia, é uma spin-off da Universidade de Minho, que está especializada então nesta área para os ensaios e análises técnicas multissetoriais. A Mariana Henriques ajuda a conduzir esta spin-off que tem aqui uma tarefa muito importante e que foi crescendo ao longo do tempo, evoluindo de uma forma natural, mas com alguns obstáculos pelo caminho. Antes de mais, e vamos voltar e puxar um bocadinho a fita atrás, como é que surgiu esta ideia? Foi uma necessidade que sentiram? Foi, antes de mais, bom dia a todos, bem-vindos. Foi realmente o percurso. Eu faço parte, como disse, do Centro de Engenharia Biológica e já fazia investigação na área e tinha muitas solicitações das empresas para fazer estas avaliações antimicrobianas e de toxicidade e comecei a pensar, bem, isto já não consigo responder a isto como investigadora, vou ter que fazer aqui um salto. E há um ano e tal, em abril de 2025, resolvemos, de facto, pôr esta ideia no papel e construir a BioSolve for All. Portanto, vem da necessidade que eu percebi que havia do mercado e que já nos pediam ensaios, então achei melhor criar. Estão aqui também alguns estudantes, futuros empreendedores. Esse processo de passar de uma ideia para o papel, como aqui estava a dizer, é preciso começar por algum lado, procurar financiamento, não procurar, encontrar linhas de apoio. Como é que isso aconteceu? Isto aconteceu porque fizemos uma formação na Tecninho, fizemos uma formação de empreendedorismo, duas das sócias fizeram uma formação aqui e vimos que isto até tinha pernas para andar e a partir dessa formação fomos de facto criar a empresa. Ainda não procuramos, não temos essa parte dos investidores, para já ainda não temos investidores sem sermos nós as 4 sócias. Portanto, não temos esse salto porque é uma decisão da empresa para já, mas começou de facto com uma formação que se fez aqui na Tecminho e percebemos que a empresa podia ser uma potencial empresa. Portanto, temos esse salto fazendo formação, obviamente, porque nós somos cientistas, não é? Não trabalhamos na área, precisamos dessa parte para complementar. Foi aqui um bom gancho para o momento que tivemos há pouco de homenagem a este trabalho da Tecminho. Passando do laboratório para o espaço, se podemos chamar assim, não trouxemos colete, mas o que a Space Engineer faz aqui de uma forma, e permita-me utilizar este termo, é um colete para proteger de detritos aeroespaciais. Sim. Como é que se aperceberam que esta era uma necessidade de um mercado que está cada vez em maior expansão e vemos até aqui pelo que acontece na Universidade de Minho com o curso de Engenharia Aeroespacial a ganhar asas? Pronto. Como é que a ideia surgiu? Eu estava a trabalhar numa empresa de dispositivos médicos e estava a desenvolver uma cola biomédica à base de plantas. Numa reação mal amanhada, como se costuma dizer, surgiu o Impacto Space. Eu não sabia muito bem o que fazer àquilo, mas numa conferência da IESA, em Coimbra, falavam lá do Space Debris. Pronto. E devido às propriedades do material, como é um material com propriedades dilatantes, quer dizer que ele é um gel, mas quando recebe o impacto fica rígido, nem uma pedra. Nós pensamos, ok, temos aqui uma aplicação, mas entretanto a ideia ficou amornada, ficou mais ou menos em stand-by e uma vez fizemos uma candidatura ao Airbus BizLab, que é o programa de aceleração da Airbus em Toulouse, onde no meio das 2.000 candidaturas nós fomos a única portuguesa aceite, onde durante 4 meses estivemos a trabalhar com o Departamento de Defense and Space da Airbus. Ainda hoje estamos a trabalhar. E então foi a partir daí que surgiu, que dissemos assim, olha, falei com a dona da empresa, a dona disse que não tinha interesse, então pegámos no produto e, entretanto, depois também recebemos investimento do ESABIC, onde conseguimos suportar um impacto a 7 km por segundo, que é basicamente comer daqui a Braga em 1,5 segundos, para quem é daqui, e pronto, e a partir daí começamos a desenvolver a nossa tecnologia, onde também começamos a diversificar para outras áreas.
Essa mudança de uma área para outra assusta no início, entrar num campo um pouco desconhecido ou aquela perspectiva de que havia aqui uma solução que poderia ser implementada numa área em profundo crescimento, deu-vos a motivação necessária para fazer esta ruptura? Assim, isto de mudança de uma área para outra deveu-se muito a esse programa de aceleração que nós tivemos. Porque nós tivemos a possibilidade de trabalhar com Airbus Defence and Space, Airbus Aeronautics e Airbus Helicopters, na altura em 2019. E todos eles têm problemas. Todos eles têm problemas de impacto. Quando um helicóptero está a combater um fogo, tem a possibilidade de ele receber com uma pedra quando está perto ou com um galho nas hélices é muito grande. Quando nós voamos, por exemplo, no avião da Ryanair e ele aterra naqueles aeroportos que ficam longe como tudo e não há aquela tecnologia para proteger contra impactos contra aves. Há outro acidente, ou seja, tendo em conta as necessidades deles... É o exemplo que, ao preparar esta conversa, que vi de um simples parafuso que causou um dano gigante no satélite da NASA. Nós fomos, não foi da NASA, foi da Airbus. Da Airbus. Na altura em que nós fomos selecionados, porque uma semana antes um parafuso tinha atingido a bateria de um satélite da Airbus de 250 milhões de euros e aquilo é extremamente caro ir lá reparar. Até hoje a única coisa que foi reparada... As únicas coisas que foram reparadas no espaço foi a Estação Espacial e o Hubble, o telescópio Hubble, porque como são objetos que duram muito tempo, são reparados. O resto arrebentou ou destruiu, acabou e esperar que não nos caia em cima da cabeça. Muito bem, já voltamos ao Nelson. Vou passar para o Oscar. Oscar, bem-vindo também. Omnium AI, uma spin-off também da Universidade de Minho, que é especializada em inteligência artificial para as ciências da vida e pretende revolucionar o processo de reformulação de produtos alimentares. Isto dito assim de uma forma muito simplista. O que é que aconteceu na vida do Oscar para perceber que era por aqui este caminho? Ora bem, antes de mais boa tarde a toda a gente e quero agradecer o convite para estar aqui, claro. E realmente isto foi, pelo menos a nível pessoal, foi uma mudança na minha vida porque posso dizer que até há 4 anos atrás sempre disse a toda a gente que nunca ia abrir uma empresa em Portugal porque a burocracia é terrível. E aqui estou agora. Mas mudaste de opinião, entretanto? Não. Cada vez estou mais convencido que tinha razão. Mas pronto, entretanto, há 4 anos, isto foi... também somos uma spin-off do SEB, da Escola de Engenharia, e durante o Covid percebemos que, nós temos o nosso grupo de bioinformática dentro do SEB, que poderíamos também contribuir para tentar ajudar a estudar o problema, que na altura era desconhecido para nós todos, e começámos a pensar em formar esta empresa e... não só para trabalhar no Covid, estávamos a tentar de estudar, perceber alguma coisa, mas no geral para as ciências da vida. Há cerca de 2 anos, num programa de aceleração também, na Startup Praga, estávamos a apresentar a solução que tínhamos desenvolvido na empresa, que é assim, de forma muito simplista, uma plataforma de auto-machine learning, ou seja, um software que ele próprio melhora os modelos, otimiza os modelos de forma automática. Mas isso é algo que é difícil de comercializar e então sugeriram-nos aplicar um caso concreto. O caso mais fácil, se calhar onde havia e onde há mais dinheiro para fazer isso, seria na farmacêutica, mas também, por outro lado, é onde há muito mais gente a trabalhar, muito mais empresas, é um espaço também que já está muito crowded. E então surgiu-nos a ideia de fazer isso, mas aplicado à indústria alimentar. E em vez de otimizar medicamentos ou o que fosse, otimizar produtos alimentares. E tratamos disso, estamos a desenvolver uma plataforma que vai já ser lançada a primeira versão agora em outubro, que vai ajudar a reformular os alimentos, ou seja, tornar os alimentos mais saudáveis, mais sustentáveis, acelerar o processo, ajudar toda a indústria nesse processo,
seja, de certa forma é mesmo reimaginar a indústria que está a operar de uma forma e nós vamos tentar fornecer ferramentas para poder trazer também esse processo para o futuro. Com que players é que estão a trabalhar desta indústria? Neste momento está já há alguns meses a decorrer um piloto com a Luz e Aves, depois com outras empresas, com a Adnolita. Temos algumas empresas em Portugal também que já estamos em contacto, com quem temos tido algum feedback. Não posso falar de algumas por causa destas... Da confidencialidade. Exatamente. Mas também estamos agora já a ter alguma colaboração com a Spark Food, que nos está a pôr em contacto com a Sonai. Mas o nosso objetivo mesmo é, o mais rápido possível, tentar ir lá para fora, que o nosso mercado é inerentemente global. Muito bem. Miguel Regedor, Wellbeing Warrior, uma empresa que ajuda outras empresas, neste caso, a melhorar o ambiente de trabalho através de um software de recursos humanos. Tem aqui várias valências, segundo percebi. O que é que uma empresa pode ganhar com os vossos serviços, vários vastos serviços que vão disponibilizando e como é que surgiu esta vontade de criar esta empresa, percebendo que era uma necessidade de outras empresas semelhantes? Olá a todos, antes de mais, ver se o microfone funciona. Boa. Acho que todas estas histórias são um pouco diferentes, não é? Vão da personalidade de cada pessoa, do que se está a passar com eles. A minha surge, eu há cerca de 7 ou 8 anos estava na Alemanha, estava numa empresa muito grande e troquei para uma startup, ou seja, troquei para uma empresa muito pequena na altura, com 10, 15 pessoas, e nessa empresa nós crescemos muito. Nós, em menos de um ano, passamos sem investidores, sem nada, ou seja, foi um exemplo muito bom também de crescimento, de criar um produto muito minimalista, mas conseguir vendê-lo à escala, e fez com que essa startup em um ano e meio crescesse quase para 200 pessoas. Ou seja, nós éramos 10, mas internamente a equipa cresceu muito na Alemanha. Essa startup chama-se Freeletics, é uma aplicação de fitness, não tem nada a ver com o Wellbeing Warrior, apenas tem a ver que quando nós crescemos, e éramos um grupo todos da mesma idade, a empresa ficou um pouco caótica ao passarmos de 10 pessoas para 200 num período tão curto. As dores de crescimento. Marketing não estava bem com a engenharia, isto não estava bem com aquilo. E eu, ao mesmo tempo, paralelamente a este trabalho que tinha, eu sempre estive ligado a startups e tinha os meus projetos e nessa altura tive uma ideia se calhar um pouco incomum, não era muito planeada, mas eu criei uma empresa cá em Portugal que era mais um hobby meu, servia para eu experimentar ideias de negócio com estudantes, com pessoas, que normalmente depois iam para as empresas onde eu estava a trabalhar na Alemanha. Ou seja, essa minha empresa, experimentamos coisas muito diferentes. E uma das coisas que surgiu a ideia, que agora é o Wellbeing Warrior, foi fazer na altura um software para unir os trabalhadores dentro da empresa, que foi testado precisamente dentro desta Freeletics, onde havia um problema grande entre marketing e engenharia, que as pessoas não se conheciam, e a primeira coisa que foi feita foi, vamos pô-los a almoçar juntos. Eles são departamentos diferentes. Então era só um programa que escolhia pessoas de engenharia e de marketing e no calendário deles colocava lá a dizer, vocês os dois não se conhecem, vão almoçar juntos, é pago pela empresa, tragam um recibo. E o Wellbeing Warrior é um software que eu depois fiz, não é? Com essa minha empresa onde explorava ideias, onde, passado estes anos, não serve só para essa iniciativa, nós temos um catálogo vasto que podem ser configurados, pode ser o tal almoço, mas pode ser um coffee break entre equipas, o sistema está ligado ao sistema de recursos humanos, ao Slack, ao calendário, sabe que vai começar uma nova pessoa na empresa, 3 dias antes procura um buddy, um amigo para ele, tenta ver quem é que vai estar no escritório e o pode levar. Depois funciona diferente se é uma equipa remota ou se não é. Estes são os problemas que se aplicam normalmente em empresas com 60, 70, mais trabalhadores, onde há essa distância, e o Wellbeing Warrior acabou por crescer também para a parte analítica, a parte das métricas. Ou seja, além disto, o que nós fazemos depois é dar em tempo real métricas do estado dos funcionários, seja relação com o manager, com os colegas, bem-estar emocional, etc., e nós conseguimos isso também com questões, ou seja, aquele típico formulário de engagement a cada ano ou a cada 6 meses com 60 perguntas, nós, através destes dados, conseguimos adivinhar
essas métricas e depois temos apenas de enviar 2 ou 3 perguntas que vão pelo Slack, pelo Teams, pelas ferramentas que eles já têm para validar essas métricas. Qual é que é o mercado neste momento? Estão a trabalhar com muitas empresas de escala média-grande, não é? Que é que funciona Sim. se calhar melhor. Temos tudo desde 70 a 2.000 pessoas, as empresas que temos. E a maioria são na Alemanha, porque o projeto cresceu de uma forma muito orgânica. Ou seja, esta empresa onde eu estava usava e os meus primeiros clientes foram literalmente pessoas que saíram desta empresa, foram para outras e que quiseram comprar esse produto e foi crescendo gradualmente até hoje. Mas o mercado maior ainda é na Alemanha. É uma área, se calhar, mais difícil de vender em Portugal, ou seja, o que nós aqui vemos como pequena média empresa é mais pequena do que uma pequena média empresa da Alemanha, por isso vai ter menos pessoas, por isso... Também quer dizer que não tem tanto estes problemas, a personalidade é um bocado diferente. Também temos alguns clientes em Portugal, mas são maioritariamente na Alemanha ainda. Uhum. Estamos aqui num universo que tem empreendedores, não só, alguns estudantes também, e muitos deles ouvem e cingem-se também aqui àquele momento em que têm que utilizar a resiliência ao longo deste processo. Pelas vossas reações já percebi que faz parte do vosso dia-a-dia também esta iniciativa resiliente que têm que ter nas vossas atividades. Muitos obstáculos pelo caminho. Como é que se supera isto numa lógica também de já passar alguns conselhos, algumas dicas para quem está desse lado? Ter resiliência é efetivamente uma delas, não é? Eu acho que quando se passa para uma empresa, não é? Quando vamos nesta aventura, é resiliência, sem dúvida, porque os obstáculos vão surgindo e imagino que ainda vão surgir muitos mais, não é? Nós temos 1 ano e meio, portanto, mas os maiores obstáculos será, no nosso caso, é uma empresa um bocadinho... Não produzimos nada, é uma empresa que não há nenhuma igual no setor e, portanto, é difícil às vezes demonstrar e arranjar clientes e explicar aquilo que nós queremos. Nós queremos trabalhar com os clientes desde o ponto zero da produção dos produtos e não apenas certificar, como a maioria das empresas, e como somos diferentes, acho que um dos maiores obstáculos é explicar e fazermos chegar aos clientes esta nossa diferença. Depois, claro, as questões burocráticas, já nem vou falar dessa. Mas há também aqui uma necessidade vossa, e uma vez que há diferentes tipos de clientes com diferentes tipos de exigências, de uma adaptação sempre... Estamos sempre a adaptar, mas isso nós já fazíamos na investigação e, portanto, temos essa facilidade. Não vejo isso como um obstáculo, vejo isso como uma mais-valia da empresa. Nós já fazíamos isso, uma empresa de talheres, por exemplo, pedia-nos um serviço, nós fazíamos nos talheres, como fazemos no têxtil, como fazemos... Já estamos muito habituados a adaptar ao cliente. Mesmo a dificuldade é fazer explicar isso aos clientes, porque somos, essa diferença. Nelson, no vosso caso, muitas portas se fecharam ao longo do vosso caminho, ou para já, onde têm batido à porta, têm conseguido penetrar de uma forma que seja útil à empresa? Eu posso dizer que as portas abram-se e fecham dentro da mesma instituição. Eu falo, por exemplo, das grandes multinacionais. E há pouco tempo, por exemplo, fomos contactados pela McLaren F1 para fazer a proteção do cockpit do condutor. Depois, entretanto, a McLaren foi comprada por um grupo dos Emirados Árabes Unidos e fecharam-nos a porta, mas abriram uma janela. Quando estamos a falar, às vezes, para nós... E desculpa interromper, e como é que internamente gerem um processo desses? Porque há uma expectativa que se levanta, entretanto, que depois, de um momento para o outro, passa de uma boa expectativa a um sentimento de frustração, talvez. Eu olho para as grandes multinacionais, como a McLaren, como a Airbus, como outras empresas, como apenas bandeiras. É giro pôr no currículo, dizer, olha, trabalhei com esta, trabalhei com aquela, eu estive a colaborar com a Leonardo, que é uma empresa de helicópteros, isto. O nosso target hoje em dia são as pequenas e médias empresas. Por exemplo, há aqui uma empresa em Braga, aqui no Distrito de Braga, que conduz, não conduz, mas que tem uma empresa de carros de corrida, que
corre no Porsche, numa corrida qualquer da Porsche. Acho que é turismo. Esses são os nossos verdadeiros clientes, porque se nós chegamos lá, falamos com o CEO, falamos com o engenheiro de pista e em 15 dias nós pomos lá o nosso produto e na semana passada teve a correr na Porsche Turismo Cup o carro, ele chegou ao final, aquilo que nós devíamos proteger, protegemos, ele até acho que até ficou em terceiro lugar. Essas para mim são os verdadeiros concorrentes. Mas não poderia ser mais desafiante estarem, e deste há pouco o exemplo da F1 McLaren, não poderia, do ponto de vista até mediático, ser mais desafiante para vocês estarem a trabalhar para uma empresa de escala mundial com todo o mediatismo, todos os holofotes que têm à sua volta? É e não é. Primeiro, eles não pagam contas, que é a principal vantagem de uma startup e de qualquer empresa, é pagar contas. E o processo é muito moroso, porque agora estás a falar com por exemplo, nós começámos a falar com o Business Developer da F1. Depois o Business Developer mandou-nos para a equipa de compósitos da McLaren. Depois, dentro do diretor da equipa de compósitos da McLaren, ele mandou-nos para o técnico da carroçaria. Depois o técnico de carroçaria mandou-nos para não sei quem. Ou seja, isso é giro e tal, bandeira, mas depois o processo é demasiado longo. É mais eficiente um contacto mais É mais direto. eficiente para mim ter uma empresa que faz... Por exemplo, nós agora estamos a entrar no mercado dos drones. O nosso foco são as pequenas e médias empresas, porque é aí que elas nos vão pagar as contas no final do mês. As outras, é giro, ter no carimbo, é giro. Eu, por exemplo, é giro... Quando um investidor vem ter comigo, eu mostro, olha, eu, por exemplo, já tive uma colaboração com o US Army, tenho aqui um contrato de co-desenvolvimento com eles. Mas são estruturas tão grandes e tão longas que no final eles não pagam as contas, mas são giros para os investidores. Por isso, para nós o foco são as pequenas e médias empresas e as multinacionais é apenas só para dizer que colaboramos ou trabalhamos. Óscar, olhando também e ainda neste prisma da resiliência, vemos aqui esta área dos produtos alimentares em constante mutação e com muitas mutações, efetivamente, ao longo dos últimos tempos, novas dinâmicas a serem impostas. Vocês tiveram também que ter essa capacidade de se reinventar quase todos os dias em função do que é que o mercado pedia? Sim, a gente tem que ser resiliente, que há sempre muitos problemas, ainda por cima, sendo uma empresa de desenvolvimento de software, como o Miguel, temos logo o problema dos recursos humanos, que tem sempre, quando são bons, tem-se propostas altas e é muito difícil para uma startup conseguir segurar essas pessoas e conseguir continuar o seu trabalho. Já trabalhamos com várias empresas, com a Jorge Martins, já trabalhamos com a Christian Hansen, que é uma empresa dinamarquesa, mas entretanto eles tiveram uma fusão com outra empresa e depois a comunicação começou a ser mais difícil. Várias empresas, eu diria que, 100% talvez, das empresas com quem já falámos em Portugal da indústria alimentar, as pessoas que lá estavam, quando começámos a falar, não eram as mesmas que quando terminamos, porque há uma alta rotatividade, o que também cria para nós um problema. Estamos a criar uma relação, a tentar mostrar como é que os podemos ajudar e depois vêm outros e fica logo alguns meses em stand-by e depois desaparece, ou fica alguns meses em stand-by e temos que começar de novo. O principal problema das grandes multinacionais é uma rotatividade brutal. E é sempre muito complicado. A nossa jornada temos de ter muita resiliência, ou seja, tivemos clientes, também já tivemos o ano passado um programa do Portugal Ventures que fomos investidos. Este ano, ainda por cima, temos que conciliar isto, pelo menos alguns de nós, como a Mariana, temos que conciliar isto com as nossas tarefas da universidade, porque isto é um part-time, e nós nisso também tentamos ajudar. Neste momento temos 3 copromoções aprovadas entre a empresa e a universidade, o que também ajuda a criar estas sinergias. Ou seja, tem que haver sempre muita adaptação em todos os níveis, quer ao nível do trabalho, quer a nível da equipa, quer a nível dos clientes ou potenciais clientes. São muitas situações com que se tem que lidar todos os dias. Miguel, há pouco fixei quando
quando estavas a dar conta um pouco do teu percurso, mesmo quando estavas lá fora, tinhas a tua empresa aqui para ir testando algumas ideias de negócio. Algumas delas correram bem, esta é uma delas, que acabou por conseguir dar outros passos, mas outras ficaram-se pela ideia que podia ser muito boa, mas acabou por não ser concretizada. Baixa-se os braços, percebe-se nesse momento uma nova oportunidade para focar num outro lado. Como é que mentalmente também, como é que se tem essa percepção e como é que se reage a isso? Eu posso listar uma série de coisas que correram mal. Se baixa os braços ou não, eu continuo aqui, não sei. Às vezes, se calhar, não faz muito sentido, para ser honesto. Eu acho que já se disse isso um pouco aí. Não sei, é necessária essa resiliência, mas também vai da personalidade de cada pessoa e depende das situações. Há muitos mais casos de não sucesso do que sucesso, mesmo na minha história. Mesmo se eu falar do Wellbeing Warrior, mesmo há nãos e coisas que correm mal que depois dão um novo caminho, que pode ser bom, melhor que o anterior às vezes, mas há muitas coisas que correm mal e não corre muito bem. Essa parte, por exemplo, quando eu tinha esta empresa como um hobby, era um bocado diferente, porque eu não me preocupava mesmo em monetizar. Ou seja, eu tenho o meu outro trabalho, não tenho de monetizar isto, diferentes projetos, fizemos coisas desde... se fizermos umas férias desportivas para alemães em Portugal, eles compram um bilhete, alugamos autocarro e eles saltam de paraquedas, vão fazer surf, Isso foi um projeto que tive, 3 anos, fizemos esse evento 4 vezes. Eu não o tinha de monetizar, eu não tinha quase margens. Estava a fazer aquilo um pouco porque queria ver aquilo a acontecer, ver se resultava, ver se eles compravam o bilhete, queria testar, queria aprender um bocado com aquilo. Quando eu decidi sair da Freeletics e focar nessa minha empresa, que no fundo é um Venture Studio e que eu nem sabia bem o que era, se calhar, que é de criação de ideias, eu tinha um projeto que decidimos focar nele, que é o Wellbeing Warrior. E que podemos estar a vê-lo aqui como um caso de sucesso, mas a verdade é que ainda até hoje o nível de vendas que tínhamos e como não temos investidores, a partir do momento em que eu saí completamente e tinha toda a equipa, eu estava no vermelho. E se eu olhar só para o Wellbeing Warrior, a equipa que eu tenho ainda estará no vermelho hoje. As vendas do Wellbeing Warrior não pagam a minha equipa. Isso levou se calhar a uma coisa positiva, que eu me lembrasse que, mas eu quero um Venture Studio, por isso se calhar vamos fazer algum trabalho por fora. E eu aceitei na altura um trabalho que passado um mês também vi, eles são pequenos, mas espera, eu sou um Venture Studio, se calhar devíamos ganhar dinheiro, mas não, vamos trabalhar de graça para eles e ficar com essa empresa também, com parte. Que é hoje a Magical, que é um projeto que nós temos, a equipa é quase a mesma e que está a crescer se calhar mais do que o Wellbeing Warrior. Eu estou a alocar mais peso aí do que aqui. Isto não é certo ou errado, é um pouco ir navegando as coisas que nos aparecem. E é uma forma de lidar com é uma forma de lidar e neste momento estamos numa fase relativamente boa, porque o Wellbeing Warrior está estável, temos menos equipa nele, por isso não está a crescer tanto, e temos esse outro projeto onde há muito potencial no curto prazo, porque é a inteligência artificial para médicos, medicina, e conseguimos muitas vendas desde que criamos a empresa num curto espaço de tempo, temos investimento também, e estamos num momento um bocado melhor, mas há sempre estes ups and downs. Se eu andar se calhar há um ano atrás, era um momento mais difícil, onde eu tinha os 2 projetos a queimarem o dinheiro da equipa, onde naqueles últimos meses, e não tínhamos investimento externo, ou seja, era só meu e dos meus sócios, e há um limite, até que ponto cada pessoa pode fazer isso. A primeira empresa que eu criei ainda era estudante, participei na Tecminho na altura, e também está bem na altura sair para ir para a Alemanha para essa empresa, e aí há uma vantagem quando somos mais novos, porque não há tantas obrigações, ou seja, eu aqui fiz isto já com filhos, já com uma mulher, já com tudo, ou seja, isto complica às vezes a vida nesta fase, aí dá para ir mais passo a passo. Eu acho que no software e em algumas áreas há esta vantagem de se poder ir fazendo coisas iterativamente, ir tentando já vender, ir tentando aprender e crescer gradual. Nos meus projetos, na maioria deles, tenho essa vantagem. Em muitos outros que vemos aqui, é preciso um investimento grande para começar, por isso é muito mais difícil começar esse projeto desde novo. Não estão aqui muitos estudantes aqui perto, mas eu para os estudantes dizia isso, começarem a tentar, quer que seja mais pequeno, mas que vos dê para ir aprendendo, e depois é muito navegar
perceber a reação do mundo ao que eu estou a fazer, a reação do mercado, o que aprendo, o que é que funciona e tentar não ficar muito fechado numa só coisa, irmos aprendendo e adaptando. Não sei se é bem resiliência, mas... Acaba por encaixar um bocadinho. E continuando contigo, há pouco o Oscar falou de um dos principais obstáculos que teve aqui na criação da empresa, foi este excesso de burocracia, e é uma pergunta que queria também fazer a todos. Se tivessem que elencar o principal ou os principais obstáculos que tiveram ao longo deste percurso, até para, de certa forma, quem está deste lado, os conseguir precaver ou pelo menos estar preparado para, que obstáculos é que são esses? Até porque, como estavas a dizer, isto não é sempre um conto de fadas, muito pelo contrário, não é? A burocracia, sim, é chato. Não sei dizer, mas... A falta de financiamento também, eu vou já atalhando aqui algumas respostas também. E é chato depois, porque, por exemplo, numa fase inicial, se não houver financiamento e se estivermos a fazer por nós, se eu pensar, por exemplo, a Magical ou algo do género, é regulado, é para médicos. Nós, desde o início, temos de trabalhar com advogados, temos de trabalhar com uma série de serviços que nos vão ajudar e que são caros. Hoje em dia, a sorte que é o ChatGPT consegue pôr-nos a fazer parte desse trabalho até certo ponto e se calhar só preciso deles para reverem. Mas a maioria dos contratos e da documentação, tudo acaba por ser feita por nós. Ajuda um pouco aí no início. Acho que quem for novo tem de tirar partido de tudo que tem à mão. Mas sem dúvida que... Eu não diria que nos outros países é muito melhor. Na Alemanha há imenso papel, também há imensa burocracia. E eu não percebo a língua, foi por isso que eu preferi criar cá a empresa, é porque pelo menos percebo o que estou a ler. Agora, o que eu noto cá não é só na burocracia, é os apoios, os processos como funcionam, estão muito estabilizados, as pessoas são muito as mesmas na maioria dos sítios e isso faz com que o sistema seja mais lento. Mas não estão adaptados a novas exigências? Talvez, eu acho que é mais lento. O processo está muito cristalizado, será isso? Talvez, não sei explicar, eu sinto que acaba por ser mais lento. Era isto que nós estávamos a falar mesmo no processo de vendas. Se eu falar com uma empresa, B2B, a vender outras empresas, é sempre muito lento. Na maioria dos casos começamos a falar com alguém, a meio essa pessoa saiu, às vezes pode ser bom porque vai para outra empresa e também pode continuar a falar connosco, mas vem outra equipa e eu agora tenho de voltar a criar aquela relação desde o início. Isto é normal, acontece sempre. Mas mesmo aí eu noto que aqui é mais lento do que lá. Porque mesmo nas empresas, alguém que queira comprar, que queira agir, etc., eu se pensar no Wellbeing Warrior em vendas, tenho vendas muito rápidas na Alemanha. Se aquelas empresas querem aquilo, avançam, vão obter aquilo rápido. Aqui, muitas vezes, querem na mesma, mas é lento. Há mais pessoas que têm de vir falar, demoram mais tempo a marcar as reuniões, a conseguir-se arranjar o tempo. É um pouco mais lento de uma forma geral. E por isso é que eu estou a dizer, nem acho que seja só na parte pública ou nos apoios, se calhar é um pouco cultural. Mesmo nas empresas privadas é um pouco mais lento. Somos um pouco mais... lentos nessa parte, não temos tanta urgência de... As startups mais pequenas precisam de dinheiro, por isso que mexem-se mais rápido. Oscar, não sei se para além dessa questão burocrática, se encontras outros obstáculos que façam sentido enunciar também aqui. Há vários, não é? Pessoalmente, um dos principais obstáculos que eu tive foi, se calhar, um bocado, como nunca tinha estado no mundo empresarial, foi um bocado essa falta de preparação. Eu tive que fazer uma formação específica para perceber de vários aspectos de como gerir uma empresa, desde a parte como... Não vou fazer um relatório de contas, mas perceber tudo que lá está, como é que foi feito, como é que são feitas, quais são as responsabilidades. Ou seja, toda essa burocracia, além de ser difícil, não é algo que seja fácil de obter grande informação. Se calhar agora com o ChatGPT já se consegue perceber melhor. Há 4 anos ainda não era assim. Mas é preciso alguma preparação também a nível administrativo, para perceber como gerir a empresa, porque hoje em dia realmente abrir uma empresa é fácil. Em 10 minutos vais lá ao site e abres uma empresa, até com um nome daqueles gerados aleatoriamente, e tens a empresa aberta. Mas depois tudo isso, tudo o resto, todas as implicações que aquilo tem, é algo que não é que seja muito straightforward, não é algo que seja muito direto de se perceber e de como operar,
para além de todos os outros meandros burocráticos associados à parte contabilística e de gestão. Certo. Nelson. Só acrescentar, e é ignorado, ou seja, num plano, acho que quem está a desculpa, fazer uma empresa e- nunca é ignorado, isto Ok. não aparece no plano. Sim, sim. Nós próprios, quando estamos a fazer um plano para os próximos 6 meses, não pensamos, 20% do tempo vai ser a fazer a contabilidade, a ver isto, a discutir com as... Essa parte é um bocado esquecida no plano, acho eu. Bom, eu no meu caso, devo ser, não tenho a sua idade, mas já vou na minha terceira startup. E no saudoso ano 2012 eu tive a experiência de estar no Idealab, que foi a partir daí que criei a minha primeira startup, que na altura teve a possibilidade de ter investimento privado de cerca de 800 mil euros. Depois a segunda teve um investimento de 2,5 milhões de euros e agora estou na minha terceira a primeira a solo. Bom, o que eu vou constatando desde 2011, 12 até ao dia de hoje, há 2 graves problemas aqui principalmente em Portugal. Primeiro é o chamado capital semente. Não há capital semente em Portugal. Eu, quando tive o prazer eu tirei o meu doutoramento através do MIT Portugal e uma vez fui a uma formação aos Estados Unidos, ao MIT, onde eles, por exemplo, aos alunos deles, quando acabam o curso deles, seja doutoramento, mestrado, whatever, o MIT dá 150 mil euros. Se o aluno quiser a sua empresa, dá 150 mil euros para ele poder brincar durante 1 ou 2 anos. Em Portugal, 150 mil euros de investimento é praticamente impossível. Já que muitas vezes tens de ter já vendas, ou já tens de ter produto acabado, ou já tens de ter quase tudo para te darem 150 mil euros e muitas vezes há quem peça 51% da empresa. O que é de si demonstra que quem está nesta área não percebe rigorosamente nada do que está a falar. Mas já agora, esses 150 mil euros, em que condições é que dão? Há alguma expectativa de os ter de volta? Não. O MIT dá 150 mil euros aos alunos e depois tem uma coisa muito gira a seguir, que é, acabas os 150 mil euros, se a empresa correr bem, eles vão falar com os antigos alunos do MIT e há ali uma pool de dinheiro que a seguir financiam a tua startup e tu podes voar como quiseres. Agora, aqui em Portugal isso é praticamente impossível, mas há 3 coisas que eu aprendi que quem quer criar uma startup deve ter em consideração. A primeira é: o contabilista é o teu melhor amigo. Sem um contabilista tu não crias uma empresa. Não pagas os impostos, não pagas nada. Quanto melhor for teu amigo o contabilista, mais problemas ele te resolve. A segunda parte é: tens de ser resiliente. Eu posso dizer, por cada 30 ou 40 empresas que eu contacto, recebo um contacto a dizer: vamos tentar ver se isto funciona ou não. E a segunda é gostar daquilo que fazes. E depois o resto, mais burocracia, menos burocracia. A Alemanha é burocrática, a França é burocrática, os Estados Unidos são burocráticos, tirando despedir pessoas, mas é burocrático, pagas muitos impostos. Pá, às vezes as pessoas dizem: as startups são uma coisa inovadora, espetacular. A startup não é nada mais, nada menos que uma pequena média empresa e que tem que pagar os mesmos impostos que a senhora ou o senhor que nos corta o cabelo. Agora, a parte de escalar é que é diferente. A senhora sozinha não vai cortar mais cabelos. Eu, se produzir 1 quilo, em vez de 1 quilo custa-me hoje 50 euros e amanhã posso produzir 300. E a senhora não pode fazer mais do que isso. Mas, de resto, eu acho que os principais pontos aqui, em termos de dificuldade de empresas, porque, como a Idealab, é um excelente programa, dá muita formação, as pessoas aprendem bastante, e é normal que um engenheiro não saiba o mesmo que um gestor ou que um contabilista. Mas mesmo assim, três coisas que faltam em Portugal. É o verdadeiro capital semente, o chamado programas aceleradores que venham a seguir, que possam apoiar as empresas, e, posteriormente, ter recursos humanos. Que às vezes os recursos humanos também são um ponto fundamental nas startups, porque nós começamos sozinhos, mas depois vamos crescendo
E eu acho que aqui as universidades em si deviam começar a dar valências, principalmente no último ano, valências aos alunos. E só para terminar, eu digo isto. Eu acho muito estranho como é que eu, quando abro uma candidatura, e há um mês abri uma candidatura para engenheiro de desenvolvimento de produto. E quase todos os alunos que vinham, seja da Universidade de Minho, do técnico, não sei as quantas, acabam a universidade e querem-me 2.500 euros por mês de salário. Ou seja, pessoas sem experiência, quase nenhuma só desenvolveu alguns projetos na universidade, como é que vêm logo pedir 2.500 euros de salário? Acho que é necessário as universidades também darem um bocado, no último ano de curso, não só ensinar os alunos a fazer simulações, a ser tecnicamente muito bons, mas também estas skills de que já me aconteceu, por exemplo, alunos acharem que eu tinha que lhe pagar 2.500 euros porque trabalhava na aeroespacial e, como tal, ele tinha direito a ganhar esse dinheiro. Pá, não é verdade. E, por exemplo, desta vez, os alunos, os portugueses quase todos pediram-me 2.500 euros e eu fui contratar uma engenheira espanhola, porque foi a única que disse assim: eu venho de Barcelona para aqui ao preço que tu queres pagar. Ok, fica E desculpem lá o tempo. Não, é essencial e fica também aqui um repto, pelo menos para a discussão de ideias, até porque estamos numa universidade e com responsáveis aqui presentes que podem abordar e certamente já pensar sobre esses temas. Esta ronda também termina agora consigo, com a mesma lógica na questão. Do obstáculo, o maior obstáculo. Acho que um obstáculo que nós tivemos, porque somos bastante diferentes das outras empresas que estão aqui sentadas, foram os laboratórios. Porque nós fazemos análises microbiológicas, nós fazemos trabalho de laboratório e neste momento ainda somos uma spin-off, uma startup e, portanto, usamos os laboratórios que temos aqui da universidade. Mas no momento em que quisermos crescer e sair, em Braga ainda não há uma plataforma, algo que nos permita começar a construir um laboratório, começar a ter a empresa e essa infraestruturas. Foi a nossa maior dificuldade, porque nós não podemos trabalhar só com computador, portanto precisamos de todo equipamento, microbiologia, portanto faz-nos falta agora poder dar o salto, quando, claro que temos, neste momento estamos bem, mas o nosso número de clientes não é pequeno, ainda não temos recursos humanos próprios, portanto ainda vamos controlando e gerindo, mas quando quisermos dar o salto, não... Bem, se tudo correr bem, daqui a uns anos vamos ter espaço, mas é pronto, quando as coisas forem construídas. Só mesmo para fechar, até porque já estamos a bater na hora que estava definida para o término desta sessão e o Nelson já acabou aqui por tocar um pouco nesta questão da ligação à universidade e do papel que a universidade pode ter aqui. A ligação que estas empresas podem ter, as startups, as spin-offs têm naturalmente, e as startups podem ter também aqui à academia, aproveitando o conhecimento gerado, aproveitando as estruturas que nos permitem dar ou obter a formação, estar ligado a este ecossistema vivo que é mutável todos os anos, faz parte ou vai continuar a fazer parte do vosso ADN, veem muitas vantagens. E que vantagens é que são essas de continuar a manter aqui este elo de ligação à academia? Sim, eu acho que foi fundamental para nós termos, de facto, sem a Ideia Lab e sem começarmos pela parte da academia, não tínhamos empresa provavelmente. Portanto, foi fundamental para alicerçar, não é? Para formar a empresa e será fundamental as parcerias. Neste momento estamos até dependentes dos laboratórios, não é? Portanto, até nisso é uma mais-valia estarmos ligados à universidade e depois, claro, o conhecimento todo que temos cá dentro e as ligações que se fazem, este tipo de feiras, outras coisas deste género, são fundamentais. Eu acho que é importantíssimo. Nelson, também. Eu colaboro com imensas universidades em Portugal e lá fora e eu acho que nós temos que dar aqui uma volta de 180 graus às universidades. Acho que as universidades têm que pensar em duas coisas. Eu sei que têm que ser meios vivos de pensar o amanhã e essas coisas todas, mas eu acho que acho que a universidade, principalmente na parte de engenharia, deve ter um conceito mais industrial. As universidades devem pensar em que as universidades têm duas valências, a meu ver. São uma escola profissional, porque formam recursos humanos para as empresas,
e ao mesmo tempo são uma entidade que tem recursos, tem laboratórios, tem know-how que permite as empresas colaborarem com elas e desenvolverem produtos inovadores. É importante, e eu vou continuar a colaborar com a Universidade de Minho, com a Universidade de Coimbra, com a FEUP, com a Dom Carlos III em Madrid, com a Universidade de Toulouse em França e por aí adiante. Só que aqui eu acho, a meu ver, que as universidades devem pensar, e quando estão a pensar nos cursos, devem pensar que estão a formar recursos humanos para a indústria e não recursos humanos para se autoalimentar. E os laboratórios têm que estar disponíveis também para a sua investigação, mas também colaborar com as empresas no desenvolvimento dos seus produtos. Porque eu já tive a possibilidade de, por exemplo, de estar na Alemanha, onde em certas universidades tu entras lá dentro e tem um laboratório que diz Bayer. E só tem lá engenheiros da Bayer. Tu em Portugal tu não vês nada disso. Tu falas com um técnico ou falas com um professor que está mais preocupado em lançar papers do que fazer investigação, depois ele manda-nos para um aluno e depois não sei das quantas. Já nas universidades, por exemplo, na Alemanha, como a Fraunhofer e não sei das quantas, eles têm, a Fraunhofer, por exemplo, na Alemanha, tem zonas focadas, por exemplo, só para a Bayer. Tem zonas focadas só para esta multinacional. E eu acho que instituições como o PIEP, como o IPN, como a Fibernamics, por exemplo, são fundamentais para colaborar com as entidades, connosco, a entidade empresarial. E neste sentido, as universidades, por exemplo, na parte de engenharia, que é onde eu trabalho, devem estar mais abertas, não só a lançar papers, mas também a estarem disponíveis para colaborar com pequenas e médias empresas. Oscar. Ok. Eu acho que, sim, pronto, a comunicação entre a universidade e empresas pode ser melhorada, mas eu continuo a achar que para nós, no nosso caso específico, o sermos uma spin-off da universidade claramente nos abre portas e também nos dá uma relação privilegiada em que nos permite captar recursos humanos que se calhar não iríamos conseguir porque o mercado na nossa área é muito concorrido, há muitas empresas à procura deste tipo de recursos, incluindo muitas empresas estrangeiras que venham para Braga, para o Minho, para Guimarães, implementar escritórios e só para contratar pessoas daqui para trabalharem para eles, ou remotamente até. E essa relação com a universidade também permite-nos ter esse ligeiro avanço relativamente a essas empresas. Mas também acredito que a gente também pode retornar, ou seja, da mesma forma que a universidade também aposta em nós para isso e nos dá condições, a gente também procura, quando procura financiamentos, incluir a universidade nesses projetos, seja as copromoções como nós tivemos agora, seja os projetos europeus. Acho que tem que haver sinergia, não é só a universidade tem que dar, mas acho que pode ser uma relação em que se a universidade vai apostar em nós e nos vai dar condições para tal, que também a gente possa retornar de alguma forma. Miguel, para fechar esta ronda também. Eu da minha experiência, ambas as visões têm sentido. O que estava a dizer na Alemanha, de uma cooperação mais forte com as empresas e de garantir que o que está a ser feito está alinhado com as necessidades e as empresas depois também podem dar. Imagino que esses laboratórios, em muitos casos, foram pagos pelas empresas. Eu vejo em Munique muitas coisas do género. Também funciona melhor porque o mercado é muito maior. Há muitas mais startups, as startups entre si conseguem se ajudar. O facto de haver um mercado maior e mais dinâmico torna mais fácil que estas coisas apareçam. Eu acho que esse é um ponto que é necessário trabalhar nele. O outro ponto onde eu não concordo tanto, também não acho que foi exatamente o que foi dito aí, mas a universidade não tem de estar ali só para servir a necessidade da empresa no momento atual, ou seja, a ideia de os preparar para o futuro, eu acho que é essencial e é um dos papéis mais importantes da formação e da universidade. Mas aí eu diria que eu acho que é difícil acompanhar a mudança rápida. Eu acho que as universidades têm tido muita dificuldade nisso.
E às vezes as empresas estão mais à frente, até. Algumas empresas, às vezes, eu sinto que a universidade está a ensinar métodos e coisas muito antiquadas, e eu aqui poderia dizer que deviam estar a ensinar algo que era adaptado à minha realidade. Eu às vezes até queria que estivessem a ensinar algo para a realidade futura, porque é isso que é interessante para os estudantes. É como é que vai ser o mercado de trabalho daqui a 5 anos. Para quem entra agora não é o mercado de trabalho de agora, é o daqui a 5 anos. E eu sinto que às vezes vejo mais empresas com essa capacidade de pensarem o que é que vamos precisar a seguir e até como é que vamos educar pessoas internamente, e nomeadamente na Alemanha, como é que vamos fazer essa formação e estar preparados para o mercado futuro e para as necessidades futuras. E eu acho que esse papel não podemos tirar da universidade. Agora, o que também pode acontecer às vezes é a universidade, nesse papel, escudar-se da ideia, não vamos fazer só investigação e fazer papers por fazer e dizer que isso é isto, ou seja, tem de acontecer na prática, tem de haver essa preparação e é algo difícil de se fazer, mas tem de ser um trabalho conjunto. Ou seja, eu acho que essas duas coisas são as verdades essenciais. O terceiro ponto, para mim, na prática, a relação com a universidade sempre foi muito benéfica. Também o Ideia Lab, acho que fizemos, deve ter sido 2010, 2009, não sei, uma das primeiras edições, e para mim, na altura, serviu para muitas coisas. Nós tínhamos uma cadeira de projeto no fim de curso, enquanto fizemos isso, que nós de forma um bocado forçámos a mudar essa cadeira para passar a ter uma componente de empreendedorismo. Antigamente era uma cadeira no curso de informática que era só com empresas e passou a haver ali uma vertente que os alunos podiam criar startups dentro delas. Na altura saiu uma empresa minha e dos meus colegas. E fora isso, acho que tem de haver um trabalho constante, ou seja, é muito útil às vezes fazer projetos com estudantes. É claro que o que os estudantes fazem não tem as competências de quem está na minha equipa, vão ser protótipos, são pequenas experiências, mas grande parte da minha equipa, as pessoas que eu contratei, antes trabalhei com elas ainda na universidade. Fizeram ou projetos connosco, ou uma espécie de estágio, ou tese, ou alguma coisa desse género, e serviu de uma forma até de recrutamento, de ver quem é que encaixa connosco. E isso é muito útil, e eu acho que as empresas também podem tentar ajudar as universidades a evoluírem e a adaptarem-se para o mercado futuro, porque acho que ambos precisam disso. Não estar preparados só para o momento atual, mas para o que vem a seguir. É só isso. Mariana, Nelson, Óscar, Miguel, muito obrigado por este momento, por esta partilha. Certamente que ficaram aqui outros temas por abordar, várias discussões também sobre algumas visões aqui partilhadas, sobre outras que não pudemos também explorar, mas a plateia que aqui está certamente poderá interagir convosco agora no final, e para estes 4 intervenientes que encheram esta conversa com boas ideias, pedia também uma salva de palmas, por favor. E é assim que fechamos este momento, esta tertúlia da ideia ao negócio de sucesso, desejando continuação de boa sorte a estes 4 excelentes projetos que podem ser até conhecidos aqui nestas bancas que aqui temos nesta mostra de empresas, de startups e de spin-offs que aqui temos. Continuação de um bom dia e continuem aqui na Escola de Engenharia. Obrigado pelo convite e até a próxima.